Desafios e problemas são uma oportunidade de mudar para melhor. Seja bem-vindo ao episódio 16 do Desafio SPMV. Se tu não conhece esse desafio, eu vou deixar um link aqui na descrição sobre esse desafio para que tu possa entender melhor como que é esse desafio, mas basicamente eu criei um desafio para me tornar o protagonista da minha vida e eu estou documentando a minha jornada aqui nesse canal do YouTube. Eu vou colocar o microfone aqui para a gente poder conversar melhor. Não sei se tu percebeu, mas o meu rosto está um pouco inchado. Eu tirei uns 2 dentes daqui, então eu vou falar de um jeito diferente agora, um pouco mais rápido também. Mas vamos lá. Eu quis vir aqui hoje para conversar contigo sobre uma coisa que eu tenho pensado há um tempo e também que eu tenho refletido bastante durante todo esse desafio que eu tenho participado, que eu tenho feito, que eu tenho acompanhado. Eu tenho percebido que o modo como eu vejo os desafios da minha vida determinam se eu vou conseguir superar esses desafios ou não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que com o tempo eu entendi que eu não posso ver um desafio como uma coisa ruim, mas como uma oportunidade de mudar para melhor, uma oportunidade para fazer diferente, uma oportunidade para aprender alguma coisa diferente. Acontecer alguma coisa ruim, em vez de eu me apegar àquele sentimento ruim, àquela preocupação, o que pode acontecer, eu posso pensar, o que eu posso aprender com isso? O que tem de ensinamento nesse acontecimento que eu posso tirar para que no futuro eu melhore a minha reação, melhore o que eu faço, melhore a minha ação? O que eu posso aprender? Eu estou entendendo que com o tempo, eu ter uma mentalidade de aprendizado faz toda a diferença. Porque se eu não tenho uma mentalidade de aprendizado frente aos meus problemas, aos desafios, eu sempre vou me apegar naquele ponto negativo e sempre vai virar um ciclo de negatividade, pensamentos negativos, comportamentos negativos, vai ser um ciclo sem fim. Por isso que eu preciso criar uma mentalidade de aprendizado, estar aberto a aprender, para que assim eu consiga ver as oportunidades que tem nos problemas, que tem nos desafios que eu enfrento. Eu comecei a perceber isso. E eu quero trazer essa visão para ti porque eu acho que é fundamental. Se nós desejamos ser o protagonista de nossas vidas, é importante que a gente tenha essa mentalidade de aprendizado. É importante que a gente veja as coisas de um modo mais diferente do que aquele que a gente via. Daqui a pouco o que falta para tu escrever a tua história seja tu ver quais são as oportunidades que tu tem nos desafios que te aparecem. Daqui a pouco a gente está deixando muita oportunidade de lado por pensar que é uma coisa negativa, mas daqui a pouco é só uma situação que pode nos levar para frente. É importante que tu crie essa mentalidade. Daqui a pouco, o que falta para tu atingir o que tu precisa não seja fazer muitas coisas mais diferentes, fazer muitas coisas diferentes, mas talvez seja fazer aquilo que realmente vai trazer resultado para ti. E talvez o que vai trazer resultado para ti seja um olhar para os problemas que tu está negando, para os desafios que tu não está entrando. Daqui a pouco a mudança que tu precisa esteja nesses ambientes que tu tenta se esquivar. Daqui a pouco o que tu está precisando seja algo que tu está tentando negar.
eu sempre tento levar para a vida, e não é uma coisa fácil, mas eu sempre tento levar para a vida que sempre que acontece alguma coisa, tem algum aprendizado para tirar. Qualquer situação tem um aprendizado para tirar. Bom, aconteceu alguma coisa ruim, me deixou ansioso, bom, o que eu posso aprender com isso? Na prática, não é fácil, é difícil. É difícil, eu tô vendo isso no dia a dia desse desafio. Algumas coisas estão me atingindo, algumas coisas me tiram um pouco do rumo, mas eu tento retomar esse lado da mentalidade de aprendizado, porque quando eu começo a pensar no que eu posso aprender, eu começo a pensar nas coisas que eu posso tirar desse problema, dessa situação. E a gente precisa ter essa visão, porque se a gente não tiver essa visão, a gente pode se perder naquele ciclo que eu te falei, e a gente pode acabar ficando paralisados e não tendo condições de agir e de se manter em movimento em direção aos nossos sonhos. Ter uma mentalidade de aprendizado, entender que as oportunidades podem estar contidas nos desafios que a gente tem no nosso dia a dia, nos nossos dia a dias, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É difícil na prática, mas é importante que tu tenha essa mentalidade. É importante que tu pense quais são os desafios que tu tem, quais são as situações em que tu está enfrentando, e quando tu estiver frente a um desafio, frente a alguma coisa mais difícil que tu considere, tu tem que pensar, bom, não sei agir da maneira 100% correta nessa situação. Como posso agir? O que eu posso aprender? Quando tu pensa dessa maneira, e é uma visão minha também, quando tu pensa dessa maneira de aprender, tu tira um pouco daquela ansiedade pelo que vai vir, porque tu entende que o que vai vir é uma oportunidade de aprendizado, não uma coisa necessariamente ruim. Só que tu precisa estar aberto ao diferente, e tu precisa também ser fiel ao que tu acredita. Para que tu possa aprender de verdade com os desafios, com as situações da tua vida, tu precisa entender quais são os teus valores, o que faz sentido para ti e não faz. Bom, daqui a pouco tem problemas, desafios que não fazem sentido para ti, porque não estão alinhados com os teus objetivos, então é importante que tu tente olhar para isso. É importante que tu olhe para isso e que tu perceba o que está alinhado, o que não está. Porque às vezes sim, às vezes os desafios são oportunidades, mas nem todos os desafios são para ti. Tu precisa entender o que é para ti. E entender o que é para ti começa com autoconhecimento, começa pela busca de si. Começa pelo entendimento do que faz sentido para ti. Nesse canal aqui eu já falei muito sobre busca de sentido, relacionamento consigo. Tem alguns vídeos que eu falo sobre isso. Se tu quiser, tu entra aqui no meu canal, assiste os vídeos, porque é importante que a gente tenha esse autoconhecimento da gente. Por muito tempo eu pensei que tudo era para mim, mas nem tudo é para mim. Oportunidades são oportunidades, mas nem todas as oportunidades são para nós. Nem sempre os desafios que a gente vai enfrentar têm oportunidades, e nem sempre a gente deve entrar num desafio. É importante que tu tenha uma boa clareza de quem que tu é, do que tu quer e de onde que tu quer chegar. É importante que tu tenha essa clareza mental e tu tenha sempre a mentalidade de aprendizado. Se tu tem esse entendimento de quem que tu é,
Se tu tem essa clareza mental de quem que tu é e tu tem a mentalidade de aprendizado, olha, tu consegue chegar muito longe. Só que, claro, tu tem que estar disposto a caminhar muitos dias sem resultados. Tu precisa estar disposto a aprender. E no processo do aprendizado, a gente demora, às vezes, para assimilar totalmente uma coisa e para compreender uma coisa de verdade. Então é importante que se tu quer ser o protagonista da tua vida de verdade, é importante que tu tenha isso, tu tenha clareza mental de quem tu é, do que tu quer na tua vida, de onde tu quer chegar, tu tenha mentalidade de aprendizado e tu esteja aberto, disposto a caminhar durante muito tempo. Tu tem que ter essas 3 coisas. Se tu quer realmente ser o protagonista da tua história, se tu quer escrever a tua história, é importante que tu foque nesses 3 pontos. Eu estou vendo que esses 3 pontos são fundamentais para minha caminhada, porque na vida a incerteza, na vida a falta de clareza, tudo isso vai nos atingir. Tudo isso vai nos atingir em determinados momentos. Não tem como escapar. Mas se eu tenho uma boa clareza mental de quem que eu sou, do que eu quero, enfim, eu consigo lidar com a incerteza de um jeito melhor. Se eu tenho uma mentalidade de aprendizado, eu consigo lidar com os desafios de um jeito melhor. Tudo isso se relaciona com o modo que nós precisamos agir para ter a vida que a gente deseja. Esse não é um vídeo em si só do desafio, só do que eu estou vivendo no desafio, mas é uma visão de como que tu pode lidar melhor com as situações que aparecem na tua vida, no teu dia a dia. Eu estou vendo esses 3 pontos, toda essa questão de desafios, oportunidades, eu estou vendo tudo isso na prática. Porque ao mesmo tempo que eu estou aberto a aprender, aberto a mudar, tem uma série de eventos que estão me atingindo que às vezes me deixam me deixa mais ansioso. E eu percebo o quanto que é importante que eu esteja focado no aprendizado para que eu não deixe que a ansiedade tome conta de mim. É difícil na prática, mas com o tempo fica mais fácil. Com o tempo fica mais fácil. Eu estou nesse processo de transformar momentos de ansiedade em momentos de aprendizado. Em um certo ponto está funcionando, já está dando resultados, mas eu preciso estar apegado àqueles 3 pontos que eu te falei. Então, se tu deseja ser o protagonista da tua história, se tu deseja escrever a tua história, se tu está vivendo com muitos desafios, com muitas dificuldades, talvez seja interessante tu entrar no Desafio SPMV e tu aplicar nesses 3 pontos na tua vida. Entra no Desafio SPMV. Eu vou deixar um link aqui na descrição de um template do Notion com todos os detalhes desse desafio, um desafio que eu fiz para eu sair do automatismo, para eu realmente atingir os resultados que eu gostaria. Alguns resultados eu estou no processo, alguns eu não atingi, mas é importante que a gente se mantenha com essa mentalidade de aprendizado e de ver todas as situações da nossa vida como uma oportunidade. É importante que a gente veja todas as situações da nossa vida como uma oportunidade.
mas a gente tem que entender quais situações são para nós ou não. Tu precisa ser seletivo com o que tu vive, com o que tu experiencia, com o que tu aprende. Tu precisa ser seletivo na tua vida. Mas tu só aprende seletividade quando tu está aberto no processo a aprender. E quando tu está disposto a se conhecer, a se autoconhecer. E se tu deseja tudo isso, se tu deseja se autoconhecer, se tu deseja aprender, esse é o ambiente certo. Esse é o lugar certo. De segunda a sexta, eu trago uma visão diferente, um raciocínio diferente, um insight diferente. Hoje, eu mal consigo falar. Eu mal consigo falar. Esse lado aqui, real, eu não consigo falar direito, mas eu tô aqui. Então aqui é um aprendizado. É um aprendizado de como que eu consigo falar de um jeito que não doa tanto. Tudo é um aprendizado nessa vida. Tudo é um aprendizado e tudo serve pra a gente atingir os lugares que a gente quer atingir com maior facilidade, com maior conhecimento. Tu tem que ter essa mentalidade de aprendizado se tu quer ser o protagonista da tua vida. Entendeu? Se fez sentido pra ti esse vídeo, se fez sentido pra ti essa reflexão, e se tu deseja mais vídeos como esse, não todos os dias, mas quase todos os dias, se tu deseja, vai no meu canal e se inscreve. E não se esquece, mergulhe mais.